você tá entrando nesse vídeo com aquele desespero, porque, meu Deus, meu pastor me chamou pra pregar, minha líder me chamou pra pregar, não tenho nem ideia por onde começar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Nesse vídeo eu espero te passar algumas dicas que me ajudaram e que provavelmente vão te ajudar se essa é a sua primeira pregação, ou se você tá nervoso, ou se você precisa de algum start pra esse momento. Se você acha que esse vídeo vai ajudar você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos embora. Eu não lembro quando foi a primeira vez que me pediram pra pregar. Eu sei que foi num culto de jovem. Sei que minha pregação cabia inteira numa folha escolar. Era aquilo que eu tinha pra levar. Inclusive baseado em Lucas 19, que é uma das minhas passagens favoritas, só queria deixar isso claro. Aí depois disso eu tive a oportunidade de fazer um curso de homilética, que é sobre a arte de pregar. E a gente aprende muito mais coisa quando a gente vai fazendo curso, ou se não vai aprendendo com outras pessoas através da internet. Tem o básico do básico, que ajuda todo mundo, e é isso que eu vou passar pra vocês, porque é isso que eu sei. Basicamente existem dois tipos de pregação. A pregação expositiva e a pregação temática. A pregação temática eu acho que é muito conhecida. Geralmente você vai numa conferência e tem um tema da conferência, ou você vai pra um culto de jovens, tem o tema do culto de jovens. Então assim, geralmente estão falando sobre isso nos temas. E baseado num tema, você pega versículos da Bíblia que falem sobre isso. É um pouquinho complicado porque às vezes acaba indo para muitos textos, acaba demandando muita habilidade para não pegar um versículo e tirar ele do contexto porque tá ali vendo só um tema que ele aborda e não tá aprofundando muito do que aquele versículo em especial diz. Que já é o oposto da pregação expositiva, que por sua vez é extremamente complicada, mas é muito vantajosa. A pregação expositiva tem a vantagem de você não precisar estar pegando versículos soltos. Você pega versículos dentro do seu contexto e explica o contexto também. E faz parte da pregação. Você vai literalmente pegar um trecho da Bíblia e expor isso. Não vai ser a partir de um tema, mas a partir de um texto. Então você não vai do tema para o texto, mas sim do texto para o tema. Fazendo assim com que você não pegue versículos aleatórios e não examine o seu contexto. Você vai olhar o texto, vai olhar o contexto, vai expor o que aquilo representa e qual a aplicação disso na nossa vida. Isso é top. Só que você precisa estudar bastante, então assim... Mas vamos lá, você tá lá preparando a sua pregação, já deixou tudo organizado, orou. E o que o Senhor vai te ajudar nesse processo, o que é que você vai fazer agora? Você vai ler o texto. Seja a sua pregação temática, seja a sua pregação expositiva, você vai ler esse texto, você vai mergulhar nesse texto, você vai decorar esse texto. Procure o máximo de versões possíveis desse texto. Se você puder, pegue a versão em hebraico, pegue a versão em grego. Veja vídeos de pessoas que já falaram sobre esse texto, que já expuseram esse texto em algum momento. E assim, na internet tem várias pessoas confiáveis que vão pegar esse texto, vão fazer um estudo, vão fazer uma análise baseada realmente na verdade que aquele texto quer passar, não somente nas ideias da cabeça dela. E assim, é interessante que a sua pregação tenha título e um objetivo bem estabelecido. Não necessariamente você vai falar isso para as pessoas quando estiver pregando, mas é para você mesmo se guiar para, poxa, esse texto fala de muitas coisas, mas a gente vai focar nesse aspecto. Por isso que a gente traça o objetivo da pregação. Porque senão a gente pega um texto muito denso, às vezes um texto que fala sobre várias temáticas, várias pessoas, várias situações, e aí quer falar sobre tudo e acaba que ninguém aprende nada. Porque de repente a gente quer pregar sobre Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, só que a parábola do filho pródigo é super densa, tem muitos detalhes lá. Tá falando pra crente, tá falando pra não crente, tá falando para as pessoas que estão afastadas, e estão falando para as pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Ou seja, é muito complexo. E aí a gente quer falar sobre tudo. E acaba que não dá tempo, acaba que a gente não consegue estudar todas as coisas, porque é muita coisa. Então o que é que você faz? Você traça um objetivo. E aí, à medida que você for lendo o seu texto, tem uma coisa muito importante que você não pode ignorar. O contexto no qual o texto foi escrito. Porque a partir desse contexto a gente consegue entender qual era o propósito realmente inicial desse texto. Ele vai pegar, por exemplo, textos que falam sobre a ignorância do ser humano, sobre a vontade do ser humano de largar Deus, para falar sobre buscar Deus. E isso acontece, tá? Acontece muito. Oséias 6:3 é um exemplo clássico disso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos ler o resto do contexto, tá? Não precisa nem muito longe. Verso 4 vai dizer o seguinte: Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, esse texto, embora seja muito conhecido em conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, ele tá falando de uma galera hipócrita, ele tá falando de uma galera que falava, eu vou seguir Jesus só pra ele parar de me aperrear. Não é bacana, né? Não é isso que a gente quer passar. Então, quando você for fazer a sua pregação, estude o contexto. Estude não só o contexto histórico, mas também o contexto textual. Dentro do texto, você vai entender muitas coisas e muitas vezes versículos que a gente lê errado
e acha que tá certo. Ai, que legal, né? Depois que o seu objetivo, o título da sua pregação está estabelecido, o texto base já foi lido e relido, a gente vai construir a linha de raciocínio que a gente vai utilizar. Ou seja, vamos dividir a introdução, desenvolvimento e conclusão. Oxe, mesmo que é isso? É a redação do Enem? Não, mas é porque o que você tá falando precisa fazer sentido para a pessoa que tá ouvindo. Você concorda comigo? Você precisa construir uma lógica para o que você tá falando. Porque às vezes faz sentido só dentro da sua cabeça e você não organiza seus pensamentos, chegar lá na hora de pregar, a galera não entende nada. Porque você não organizou uma linha de raciocínio para chegar nessa conclusão. Se a gente está falando, por exemplo, de ser luz do mundo, a gente precisa criar uma linha de raciocínio para chegar e falar, olha, você precisa ser luz. Ah, por que eu preciso ser luz? Porque lá no começo da pregação você explicou que Jesus é a luz do mundo, ele nos chamou para fazermos a diferença, ele nos chamou para sermos obedientes a ele, ele nos tirou das trevas e nos chamou para o reino do Filho e do seu amor, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que fez isso por nós. Tá entendendo? Precisa construir essa linha de raciocínio para que a pessoa que talvez não entende de Bíblia, talvez uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, possa ouvir a tua mensagem e falar, poxa, então é assim que funciona. Porque muitas vezes a gente prega achando que só vai ter gente que sabe de Bíblia lá. Só que às vezes você tá pregando pra gente que é nova na fé, você tá falando com gente que até tem muito tempo de fé, mas não entende esse assunto específico que você vai falar. Então, crie uma linha de raciocínio para que o conteúdo da sua pregação seja didático, fácil de aprender. Depois que você escreveu tudo isso, deixou tudo organizado, os pensamentos estão esclarecidos no papel, você vai deixar isso lá. Deixa 2 dias, algumas semanas, como foi o meu caso. Deixa o seu texto lá descansando, depois você vai voltar. E a hora da revisão? Agora você vai ver se o que você escreveu faz sentido. Porque enquanto a gente está escrevendo, a gente está tão imerso nas ideias que vai digitando lá um monte de coisa e fala, pô, claro que isso aqui faz sentido, isso aqui é lógico. A gente volta uma semana depois e não entende aquilo que escreveu. Então você vai lá, revisa o seu texto depois de um tempo, vê o que precisa melhorar, o que precisa adaptar. Você pode, nesse momento, inserir pontuações, inserir exemplos, inserir características que você vai querer atribuir. Ah, eu esqueci esse texto, bota agora. Gente, esse texto aqui nem fala sobre isso. Tira e bota outro, senão só tira mesmo. Enfim, essas coisas você vai fazer no processo de revisão. Porque não dá pra gente fazer tudo perfeito de uma vez só. E às vezes até revisando fica ruim. Então para um pouquinho, deixa teu texto dormir, depois você volta. Revisa o que você precisa adicionar. Se tá fazendo sentido, se tá coerente. Se não tiver, refaz. Simples assim. Então o recomendado é você fazer esse processo de revisão com tempo suficiente para depois você revisar de novo. Porque provavelmente vai precisar. Depois que você concluiu esse processo de revisão, olhou e falou, tá, eu acho que dá para entender o que está sendo escrito aqui. Você vai chamar um pobre coitado para te ouvir. De preferência, um pobre coitado que vai ouvir e vai ser de acordo com o público para quem você vai pregar. Não faz sentido você pregar para um senhor de idade da mesma forma que você prega para um adolescente. Então o que é que você vai fazer? Você vai chamar uma pessoa mais ou menos da idade do seu público-alvo, mais ou menos no contexto do seu público-alvo que vai ouvir a pregação, e vai pregar para ela. Vai perguntar, olha, tá dando para entender o que tá acontecendo aqui, o que eu tô falando? Às vezes não dá. Às vezes mesmo depois da gente revisar, mesmo depois da gente achar todos os erros ortográficos do nosso rascunho, ainda não dá para entender. Então o que é que a gente faz? A gente refaz. A gente pergunta pra uma pessoa que tá ouvindo a nossa pregação e fala, ó, isso aqui tá dando pra entender, tu acha que dá pra melhorar alguma coisa? Esse momento de revisar junto com alguém do seu lado vai te ajudar, primeiro, uma espécie de ensaio pra você perder a timidez, você perder a vergonha, conseguir falar daquilo que o Senhor já colocou no teu coração. E segundo, conseguir organizar para que fique coerente, fique inteligível para outras pessoas além de você. E aí, enquanto você ainda não pregou, é sempre tempo de você fazer uma correção aqui, você ajeitar uma coisa lá. Não tenha vergonha, você pode revisar, você pode corrigir uma coisa ou outra. Vai ser ótimo. A gente vai moldando para ficar uma coisa que ajude outras pessoas a entender a mensagem da cruz. Ajude outras pessoas a entender que Jesus é o centro em tudo que há. Toda pregação deve ser voltada para explicar a pessoa de Jesus. Porque é isso que a Bíblia faz. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai se encarregar de falar sobre Cristo. Assim a gente deve fazer também. Ser testemunhas dele. Ah, mas é porque eu não sei pregar, meu pastor me chamou, achei que uma ideia péssima dele, agora eu tenho que ir pregar, não sei o quê. Olha, ninguém nasce sabendo. Seu pastor te chamou para pregar e você tá com medo, tá receoso, isso é o mais normal que tem. Se você não tivesse, seria estranho, seria um pouquinho assim, suspeito. Mas o normal da gente é ficar nervoso, é ficar com medo em relação a coisas novas. E tá tudo bem. Mas o que importa é que mesmo nesses momentos a gente reconheça que a dependência da gente está somente em Cristo. Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas tudo que o Senhor colocar no seu coração, você vai falar.
Ah, eu nunca fiz isso, eu não sei por onde começar. Mas Deus vai te ajudar. E a partir do momento que você vai fazendo, quanto mais você faz, mais usual fica. Não tô dizendo que fica mais fácil, hein? Presta atenção. Tô dizendo que você vai se acostumando com a ideia de chegar lá e falar para as pessoas sobre Jesus. Você vai se acostumar com a ideia de ser alguém com quem seu pastor pode contar, com quem seu líder pode contar, para levar uma palavra, para compartilhar do amor de Cristo que um dia te salvou. Sempre vai ter o nervosismo, sempre vai ter aquela sensação de ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas mesmo quando essas situações acontecerem, a gente vai confiar em Cristo, vai confiar que Ele é quem nos sustenta. E que não é baseado em nós, não é baseado na nossa capacidade. Apesar de sermos falhos, Deus vai fazer com que a mensagem dele vá e ache terra fértil nos corações das pessoas e dê bons frutos. A gente está ali para semear a palavra, de repente para regar a palavra no coração de alguém. Mas não é baseado em nós. Se Cristo te escolher para fazer isso, amém, vai e faça. Mas lembre-se que não é mérito seu se uma pessoa se converter. Não é mérito seu se você chegar numa pessoa e ela falar, poxa, eu nunca tinha entendido isso antes, agora eu entendi porque você me explicou. Entendeu porque o Espírito Santo agiu através de você, porque você se colocou à disposição. Somos simplesmente vasos de barro na presença dele. Vasos de barro que tem dentro de si um grande tesouro que é Cristo. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre aquele que habita em nós. Se cremos num Deus que usa até uma jumenta para falar com a gente, por que ele não vai usar a gente? Tá entendendo? Não tá entendendo que não é baseado na gente. Então, se o teu pastor te chamar para pregar, se o teu líder te chamar para pregar, não rejeite isso por causa de vergonha, tá? Vai mesmo com vergonha, com medo tremendo, ansiedade, dor de barriga, vai. Se coloca à disposição do rei que ele vai te usar e vai acontecer e vai dar bom. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Muito obrigada por tudo e tchau!